E aí, galerinha do CA, tudo bem com vocês? Oi, tudo bom? Bom, hoje o vídeo é sobre mais um assunto importante, que foi como foi a nossa entrevista de Green Card, né? Que é aquela tão temida e esperada entrevista, que ao mesmo tempo que a gente fica feliz quando recebe a notícia que Foi agendada a sua entrevista, a gente entra em pânico porque a gente não sabe... Porque a gente entra em pânico porque a gente não sabe o que a gente vai falar, o que vai ser perguntado, né? E a gente está aproveitando, né, gente? Quem está acompanhando aí, a gente está aproveitando a gravar todos esses vídeos do EB3 agora, enquanto está bem fresquinho na nossa memória. E aí depois a gente vai retomar com os assuntos normais do canal, tá? Então, pessoal que já está enjoado de ouvir falar de EB3, aguenta mais um pouquinho aí que já vai acabar. Exato. Aí depois a gente volta com a programação normal. Isso. Bom, gente, então foi o seguinte, a nossa entrevista, apesar da gente ter sido, nosso processo todo ter sido aqui em Charleston, né? A nossa entrevista foi marcada para Tampa, em Tampa, na Flórida. Não nos pergunte por quê, nem eles souberam responder, mas então a gente teve que viajar até a Flórida para fazer a entrevista. Isso. E pode acontecer, tá? Muito provavelmente, na verdade, isso aconteceu porque quando a gente começou o processo, a gente ainda estava em Orlando, né? E Tampa seria, de repente, ali um centro, né, da USCIS que dá apoio quando Orlando está sobrecarregado. Tampa daria um apoio a isso. Então, muito provavelmente aconteceu por causa disso. Mas, enfim, foi lá em Tampa e a gente estava tão feliz que tinha sido agendado que a gente nem questionou isso daí. Não mesmo. Vamos para Tampa. A nossa entrevista foi uma novela, tá, gente? Porque, primeiro, ela foi agendada para o dia 29 de abril. Só que, chegando perto do dia 29 de abril, por conta de pandemia, ela foi cancelada. E aí, então, a gente ficou esperando esse reagendamento, que só veio acontecer no dia 17 de julho. 17 de julho foi a entrevista. A entrevista. O agendamento aconteceu no dia 1º de julho. Exato. Eles agendaram do dia 1º para o dia 17. Então, a gente estava muito ansioso para essa entrevista acontecer. Mas, no nosso caso, a gente tinha que mandar os documentos, os exames médicos junto com a gente para entregar no dia da entrevista. Então, foi uma correria, porque a gente tinha um prazo de uma semana para esses exames estarem prontos e a gente levar. E normalmente os exames ficam prontos em uma semana. Em duas semanas. Então a gente teve que conversar com o médico, pedir para ele, pelo amor de Deus, que a gente tinha recebido com um curto período, né, de tempo, e para ele, se ele poderia agilizar esses exames pra gente entregar no dia da entrevista. O que aconteceu apesar de ter sido reagendado no dia 1º de julho, né? Nós só recebemos a carta no dia 7 de julho. Por isso que, na verdade, ficou só 10 dias. E, normalmente, quando você vai fazer o exame médico, levam 2 semanas, ou seja, 14 dias, né, gente? Então, a gente teve que pedir e o médico foi bacana e conseguiu fazer tudo isso a tempo. Exato. Então, assim, as primeiras coisas que a gente fala, antes de começar a falar da entrevista em si, gente, se muna de documentos, né? Tudo que você tem de documento na sua vida aqui dentro dos Estados Unidos, para quem tá aqui dentro dos Estados Unidos, óbvio, né? Tudo você pega esses documentos, coloca dentro de uma pasta e leve. Porque eles podem perguntar de tudo. Então, é muito bom você já ter os documentos ali para provar, isso aqui tenho, tal, isso aqui. Então, a gente foi com uma pasta, né, amor? Desse tamanho. Enorme, tinha tudo. Desde os nossos documentos pessoais, a gente fez por etapazinhas, né? Isso, separou ali por
tópicos, né? Então a gente tinha nossos documentos pessoais, certidão de casamento, certidão de nascimento, Contrato de aluguel, cópia da permissão de trabalho, cópia do social, passaporte, cópia dos passaportes. Tanto nós quanto os do Pedro, que também estava no processo, né? Tinha tudo isso de tudo, né? Cópia de todos esses documentos pessoais e das certidões traduzidas e juramentadas, né? Exato. Aí a gente passou para a segunda etapa, foi quando a gente entrou nos Estados Unidos, que a gente entrou como turista, né? Então a gente tinha os documentos referentes a isso, que a são... entrada, o I-94 e o próprio visto de turista. Exato. Aí depois a gente mudou para estudante, então a gente também pegou todos os nossos documentos de estudante. Todos os documentos de alteração de status, de turista para estudante, e todos os I-20, que é o documento do visto de estudante, do F1 e do F2, né? E dos F2. Então, todos os I-20, desde o primeiro até o último I-20 que a gente pegou, tinha todas as cópias lá dentro da pastinha. Aí depois a parte do visto de trabalho, que quando a gente contratou a empresa que a gente fez. Então, o contrato nosso com a empresa, né? Com a empresa de consultoria. Exato. Então tinha o contrato, daí depois tinha... Os comprovantes de pagamento, a gente levou isso também. E a gente vai falar por quê. Mais alguma coisa? Não, da empresa era só isso. Aí entrou realmente no processo do visto de trabalho. Então, a parte da LC, então tem um documento que chama 7089, se eu não me engano, que é o da Labor Certification. Então, a gente pegou a cópia desse documento aprovado, né, que foi assinado tanto pela Camila quanto pelo empregador. Então, pegou a cópia disso, juntou ali na pastinha, e aí começou a ver todos os documentos do processo. Então, o I-140, o I-485, são todos os formulários, os pedidos de permissão de trabalho, o pedido de Advance Parole, que é a permissão de viagem, né? E a gente foi juntando tudo isso, de todos, dos 3, né, que estavam participando do processo, juntou tudo lá. Fora todos esses, eu ainda tirei foto de eu trabalhando, bonitinha, de uniforme, trabalhando ali, pra quando ela perguntasse o que eu fazia, eu também ter a foto ali, mas isso foi por conta minha, só para deixar mais claro. E pedi uma carta do meu sponsor, falando que aquela vaga de emprego ainda estava para mim e que das minhas qualidades, etc. Uma carta falando bem da minha pessoa. Que você estava trabalhando desde a data tal Exato. Até a data atual, né? Então, essa carta também é muito importante. E a gente também fez pay stubs, todos os meus pay stubs. Os comprovantes de pagamento dela. De pay stubs. Todos tá muito americana. Quem vê pensa, né? Todos os meus comprovantes de pagamento, mostrando então que eu estava trabalhando. O recebimento, né? De 15 em 15 dias. Exato. E os nossos impostos de renda. Isso, o imposto de renda e também o meu comprovante de renda naquele período lá. Então, a gente juntou tudo isso, fez a pastinha completa e os passaportes originais, o social, permissão de trabalho, tudo original, mas também uma cópia lá dentro, tá? Exato. Então, juntou tudo isso, a gente estava com os documentos que precisava, além do envelope do exame médico, que ele vem selado, tá? Você não pode abrir. Ele vem selado, que é para você entregar lá na hora. Uma coisa que a gente não levou, e a gente depois vai falar por que não levou, porque a gente não sabia mesmo, mas que a gente iria precisar, porque foi perguntado. Mas se você foi estudante, o ideal também é você pedir uma carta para essa escola falando que o aluno tal estudou do período tal até o período tal, pagando todas as suas mensalidades, com sua presença sempre em dia, dentro do solicitado e assinado bonitinho ali. Essa carta também é de muita valia. A gente não sabia, mas é importante levar, tá? Bom, depois dessa parte de documentos, a gente vai falar mais ou menos quais foram as perguntas que foram feitas para nós, né? Isso. Eu pedi um tradutor, porque eu estava morrendo de medo, muito nervosa de entender as coisas erradas.
Mas, como foi na época de pandemia, a gente até tinha uma tradutora lá, mas eles não deixaram entrar. Uhum. E falaram que se realmente eu não entendesse nada, aí ela poderia entrar. Isso. Mas acabou que a gente não precisou e foi tudo bem, então acabou que a tradutora não entrou na sala com a gente. Uhum. Conta um pouquinho, como é que é a chegada lá? A gente chegou no prédio da USCIS lá em Tampa. Uhum. Você Não lembro. Não... Pra mim eu entrei. Não? A gente chega lá, então é recomendado você não levar celular, tá? Para dentro do prédio. Você vai ter o detector de metais, vai passar por essa recepção, vai perguntar por que você está lá e você vai mostrar, isso é importante também, tá? Você levar o documento de agendamento da sua entrevista, tá? Uma pessoa pede para você apresentar logo ali na frente. Feito isso, a gente passou então uma sala de espera com várias cadeiras, parece um saguão de aeroporto assim, várias cadeirinhas. A gente ficou lá esperando, não tinha muita gente, né? Tinham poucas pessoas lá. Acho que por conta da pandemia não podia ter aglomeração. E aí a gente aguardou uns 10 minutos, 15 minutos. Acho que 10, pra mim foi muito rápido. Foi eu bem cheguei rápido. E já fui pra lá, tanto que eu nem lembro muito dessa parte. A gente ficou aguardando um pouquinho ali, aí de repente abre uma porta e uma moça chama a família Camila de Palma e tal. E aí a gente entrou. Entrou dentro dessa portinha. Tinham várias salinhas lá e ela nos mostrou para entrar dentro de uma salinha que era o escritório dela. A gente entrou, sentou e aí que realmente começa a entrevista. O Pedro estava com a gente, o Antônio estava com a gente, tá? O Antônio nem precisaria estar por conta que ele não fez parte do processo, mas a gente não tinha com quem deixar, então o Antônio participou também. Foi junto. Foi, olha... Eu acho que o Antônio ajudou também no processo, porque ela acelerou vai que essa criança tá causando. Vai derrubar tudo. Hein? Mas tudo bem. Então, na hora que a gente chega, tal, ela pede pra gente levantar e fazer um juramento de que a gente só vai falar a verdade, nada mais do que a verdade, estritamente a verdade. Então a gente fala todo esse juramento, repete depois dela tudo que ela fala, que eu não lembro qual que era o juramento. Eu lembro que eu repeti, normal. Mas eu não lembro. É tipo aqueles que você vê nos filmes. Exato. Ali eu já tava tanto assim, ó, com o meu juramento ali, ó. Eu já não sabia nem mais quem eu era. Aí a gente sentou e aí começa as perguntas para mim, porque eu sou a aplicante do visto, né? Então, primeiramente, foi as perguntas pessoais mesmo. Aquele formulário que você preenche, sabe? Com os seus dados durante o processo, pessoais. É o formulário do 485, que é a pedido de residência. Então ali tem todos os seus dados pessoais, tem aquele monte de pergunta, você é terrorista, você já se associou. Ainda não chegou nisso. Aí, começa a passar na frente. Aí começou os dados pessoais, então meu nome, nome dos meus filhos, data de nascimento de cada um, nome do meu pai, nome da minha mãe, data de nascimento deles, aonde eu já morei em Orlando, quais cidades eu morei aqui nos Estados Unidos, aí eu falei Orlando, quais eram os endereços que você morou, eu tive 2 endereços em Orlando, passei os 2 endereços de Orlando. Aí começou a perguntar em relação ao Merindo, se eu era casada com ele, quanto tempo eu era casada. O que mais, amor? Conta esse detalhe do quanto tempo era casada. Nessa hora eu dei uma tutibiada no inglês. Quase que a gente perde o green card aí. Porque ela perguntou quantas vezes eu fui casada. E eu entendi quanto tempo você foi casada. E aí eu falei 15. Porque eu sou 15 anos casada. Eu falei 15. Ela, você casou 15 vezes? Aí nisso o menino já ficou branco, amarelo e vermelho. E eu falei, não, entendi errado. Mas foi a única hora. Consertou. Consertei. E aí perguntou do Antônio, se o Antônio tinha nascido aqui. Aí eu falei que sim. Aí ela falou assim, tá, agora perguntou as mesmas coisas pra você. Isso. Parte também, a mãe dele, o pai dele, tudo a mesma coisa. E aí ela veio pra mim, falou assim, ok, você se manteve fora de status alguma época dentro dos Estados Unidos, né? Perguntou quando que eu entrei, qual foi a última vez que eu entrei aqui nos Estados Unidos. Aí eu dei a data. Aí perguntou se eu fiquei fora de status em algum momento. Daí eu falei que não. Daí ela perguntou quais foram os vistos que eu tive. Aí eu falei que eu entrei como estudante, entrei como turista e depois passei para estudante.
Aí então ela falou qual que eram as escolas que eu tinha estudado. Aí eu falei o nome das escolas. Aí ela quis os I20s, todos os I20s, a gente entregou os I20s para ela. Aí ela quis essa carta. Na verdade, ela perguntou, né? Ela falou, olha... Você tem uma carta? Você concluiu o curso? Você concluiu o curso? Daí eu falei que não, porque eu não tinha concluído o curso, porque eu apliquei para esse outro visto e que então não... Aí começou a trabalhar, não terminou. Não tinha como terminar, era em outra cidade. Aí então ela falou, você tem uma carta então falando da escola que você estudou nesse período, com os pagamentos regulares e com a attendance, né, bom e tal. E a gente não tinha. Aí a gente falou, não, a gente não tem, a gente tem os I20s. Era o único documento que a gente não tinha levado, naquela pasta enorme. Era a única coisa que a gente não tinha, ela pediu. Aí a gente falou, não, a gente não tem, mas a gente pode conseguir. Aí ela falou assim, se eu pedir para vocês conseguem para mim esse documento? A gente falou que sim, a gente consegue para você. E continuou a entrevista. Aí ela pediu os nossos, os meus pay stubs, né, minhas folhas de pagamento, e pediu também o imposto de renda. Ficou com ela isso daí também. E nisso eu já tinha entregado a carta do médico, com nossos exames médicos lacrados, e tinha dado a carta do meu sponsor falando sobre você trabalhava as lá. minhas qualidades. Isso eu já tinha entregue para ela. Aí ela falou isso do inglês, da escola, ela bateu bastante nessa parte de escola. Perguntou quais as escolas, quantas escolas ela tinha estudado, quais as escolas, né, o nome, perguntou quanto tempo estudou, e acho que mais alguma coisa do estudo. Não, era isso, se ela tinha concluído o curso. Né? Aí então ela passou para a parte de trabalho. Aí ela perguntou aonde eu trabalhava, eu falei que era no McDonald's, daí eu entreguei a foto das coisas, né, eu trabalhando. Aí ela perguntou o que eu fazia, daí eu expliquei para ela que era a parte de preparação de lanche e tudo, e por coincidência ela também já trabalhou no McDonald's. Ela, eu já trabalhei no McDonald's, falei, poxa, então você sabe do que a gente tá falando, né? Aí, então, ela também... O pessoal perguntou do uniforme, porque eu tava com uma legging e ela falou, na minha época eu não podia usar essa calça. Eu falei, agora pode. Então, que eles não davam calça, na época dela dava calça, né? Ela ainda brincou com isso. E perguntou também, em algum momento, se eu tinha violado o meu status imigratório. E eu falei que não, que nunca tinha violado. E ela perguntou também... como você ficou sabendo do trabalho? Aí ela perguntou pra mim, tá, como você achou essa vaga? Aí eu peguei e falei, bom, eu entrei em contato com uma empresa. Essa empresa, ela tem vários sponsors, então essa empresa faz esse trabalho de unir os sponsors aos empregados, né? Aí, como você achou essa empresa? Eu falei, foi pelo Facebook. Eu vi pelo Facebook, aí fui pesquisar mais sobre a empresa, acabei contratando o serviço dessa empresa e ela então achou o McDonald's, que seria o meu sponsor, e a gente acabou fazendo todo o processo através do McDonald's. Aí ela perguntou pra mim, você pagou o seu sponsor? Eu falei, não paguei meu sponsor, eu paguei a empresa que fez esse serviço de recrutamento ali, né? De consultoria. De consultoria ali. Aí ela falou, ok. Pode ser que eles peçam o valor, pra mim não foi pedido. Não me perguntaram quanto foi que eu paguei, mas eu já soube, né, de uma amiga minha que perguntaram, qual o valor? E ela falou o valor e também não teve problema algum em relação a isso, né? Então, depois dessas perguntas, ela perguntou se a gente também tinha usado algum benefício do governo, tá? Se alguma coisa do governo, a gente falou que não. Ela falou que ok, então. E daí começou aquelas perguntinhas que é só você responder não, né? Porque se você faz tráfico de crianças, se você já foi pra cadeia, se você já se... tá associado ao terrorismo. Ao terrorismo, se eu era prostituta, se eu vendia meu corpo, todas essas coisas que você fala que não, né? Porque realmente não. Se você for, aí não sei. Mas não, tanto pra mim quanto pra ele.
E eu sei que durou o quê? 45 minutos? Durou exatamente 45 minutos. De tudo isso que a gente falou, eu diria que a maior parte da entrevista ela ficou perguntando, ou foi ou pergunta ou resposta em cima da parte de estudo de escola. da Camila. E a parte do trabalho mesmo foi uma parte menor Muito, muito pequena. da entrevista. Muito pequena. E isso, na verdade, é uma coisa que vocês têm que ter noção. Que os agentes, eles não são especializados num tipo de visto. Não é porque eu estou fazendo o EB3 Unskill que vai vir um agente especializado em EB3 Unskill. Não é assim. Na realidade, a maioria dos agentes são treinados para fazer de casamento. Entrevista É o que tem mais entrevista, né? de casamento. Então, às vezes você fala, nossa, mas eu fui lá fazer entrevista, ele só ficou perguntando como a gente se conheceu, como que foi. Há quanto tempo é casado? Porque eles estão acostumados a fazer para casamento, entendeu? Então, e pra gente, ela só focou no estudo. Não. Então, com certeza, ela não era especializada na área de trabalho. É. Ela não fez muita pergunta sobre o trabalho em si. E isso é uma grande verdade, né? Às vezes a gente tem a impressão de que o agente migratório, ele tá ali para negar teu green card. Não, o cara tá ali, ele vai tentar arrumar um jeito de negar meu green card. E não é verdade, gente. Não. Ele tá ali só para fazer o trabalho dele. O trabalho dele é o quê? Verificar a documentação e fazer as perguntas que tem que ser feitas. Exato. Tá? Perguntou se a gente tinha também multa de trânsito. É verdade. É Perguntou verdade. se eu tinha. Porque eu tinha mudado aqui para Chelsea, eu não conhecia muito bem a cidade, passei num lugar que não podia passar. Foi minha primeira multa em 6 anos aqui. Aí ela falou assim, você tem multa? Eu falei, tenho. Qual o valor? Aí eu falei o valor, acho que conforme o valor ela vê se é grave, gravíssimo, alguma coisa Porque nesse se for um sentido. valor mais elevado, é uma multa que exige corte, né? E aí é onde alguns imigrantes acabam tendo problema de ter faltado numa corte, mesmo que seja de trânsito, e aí isso daí dá problema. Aí ela perguntou qual o valor, daí eu falei o valor e perguntou se foi pago. Eu falei, tudo pago, tudo certinho. Então também teve esse da multa. Da multa de trânsito. Exato. E então assim, eles não estão lá para isso, eles estão lá para trabalhar. Por isso que a gente fala, se muna de todos os documentos, porque daí eles ficam mais confortáveis também. E você leva uma segurança para eles que tipo, olha o tanto de documento que eles trouxeram, eles não estão, eles não desconfiam da gente, vamos dizer assim, porque isso aqui tem tal, isso aqui tal, porque a gente chega nervoso, com certeza. Então, às vezes essa insegurança pode transmitir para ele como tá escondendo alguma coisa. E a partir do momento que você tem todos os seus documentos, que você pode aprovar tudo, né? Eles ficam mais tranquilos em relação a isso. E os agentes também, eles são treinados para saber a diferença entre o nervosismo da situação, que é uma entrevista de imigração, e o nervosismo de alguém que está escondendo alguma coisa ou de que está mentindo sobre alguma coisa. Eles são muito bem treinados para isso, né? Então, eles sabem, é normal uma pessoa estar nervosa numa entrevista de imigração. Eles sabem disso. E eles sabem diferenciar isso. E aí, gente, fica aquela grande pergunta. Eles perguntaram como vocês se mantiveram aqui nos Estados Unidos por todo esse tempo? Não perguntaram. Mas podem perguntar. Mas não perguntaram. No nosso caso, não perguntaram. Então, assim, tem várias perguntas que podem ser feitas, né? Mas que no nosso caso não fizeram. Foi uma entrevista bem assim, simples, vamos dizer assim. Sim. As perguntas eram do formulário e realmente do trabalho da escola, não teve nada fora disso. Fora do normal. Né? Mas tem muitas coisas que, por exemplo, eles podem pedir extratos bancários, tá? Do período que você ficou aqui, cópias ou demonstração de transferências que você tenha feito de valores do Brasil para cá, para se manter aqui durante esse período. Então isso são coisas que podem pedir. Mas eu acho assim, é uma opinião minha, tá, gente? Não tem nada a ver, eu não sou advogada, eu não sou nada. É o que eu, com todo esse processo que eu passei, o que eu imagino que seja. Eu acho que eles começam a pedir mais isso, assim, se eles estão meio desconfiados de alguma coisa. Se é uma entrevista normal, eles não
não é esse tipo de pergunta que vai ter. É mais se eles, eu acho que eu tenho uma mentirinha aqui. Entendeu? E lembrando também que antes da entrevista, eles pegam o seu caso com todos os documentos e fazem toda uma investigação. Ou seja, se tem alguma coisa que levantou suspeita durante o processo, é aí na entrevista que eles vão perguntar. Né? Então, essa questão de trabalho ou questão criminal, tá? Tudo isso vai ser perguntada ali durante a entrevista. Mas caso isso eles tenham se foi feito, né, algum levantamento durante a pesquisa prévia. Né? Então eu acho que a nossa entrevista foi bem tranquila. Eu saí de lá achando que eu ia ver um monstro na minha frente. Não, você entrou achando que ia ser um monstro. Exato. Mas saiu aliviada. Exato. E saí de lá tranquila. Que eu falei, nossa, eu ainda comentei comigo, falei, nossa, foi bem mais tranquilo do que eu imaginei. Uhum. E realmente foram 45 minutos, e aí ela não deu a resposta pra gente na hora. A única coisa que ela falou foi que a gente ia falou, receber uma parece que tá carta. tudo bem, Uhum. e dentro de 30 dias vocês devem ter uma resposta. Vocês vão receber uma carta da imigração com a resposta. Falei, ok. Beijo, tchau, tchau. E fomos embora. Mas ela foi muito simpática durante toda a entrevista. Sim. Ela tranquilizou a Camila porque eu tava para fazendo realmente uma vara verde. deixar ela mais confortável. Sim. E então assim, foi super educada, não foi provocativa ou tentou instigar assim, nervosismo na gente de maneira alguma. Tá? Não foi nada disso. Então, gente, passamos para vocês como foi a nossa entrevista, o nosso caso. Graças a Deus deu tudo certo. E espero que de vocês, né, quem tá aí nessa mesma jornada que a gente passou, seja também tranquilo dessa mesma maneira. Né? Lembrando que essa foi a nossa entrevista, né? Pode ser que na sua entrevista seja perguntada alguma outra coisa. O fato é, sempre esteja preparado para responder qualquer pergunta, tá? E tente levar, como a gente falou, tente levar todo o documento que você puder, tá? Guarde todas as cartinhas durante o processo. Você vai receber muita carta, que é o 797 que eles chamam, que é um aviso de alguma ação que está sendo tomada no seu caso. Guarde todos esses documentos, coloque lá naquela sua pastinha também. Sim. Ou seja, leve tudo que você puder levar de documento. Isso não só vai te dar segurança, mas também vai passar segurança para o agente da imigração de que você tem ali muito documento sobre o seu caso, sobre o seu processo. Exatamente. Eu acho que mais essa é a dica, de que esteja munido de documentos para passar segurança e para a coisa fluir. É isso aí. Então, gente, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva. Até o próximo. Tchau!